reencarnação é uma das doutrinas religiosas mais antigas de todos os tempos, e como tal, já assumiu diversos contornos. Dois pontos fundamentais, contudo, são comuns a praticamente todas as doutrinas relacionadas à reencarnação. Que, em um dado momento, a alma regressaria a outro corpo humano, tomando a forma de uma nova pessoa, que essa migração de um corpo a outro teria relação com uma espécie de evolução espiritual, purificando a alma de suas transgressões. A origem do conceito reencarnacionista está na Babilônia, aproximadamente no ano 1900 antes da Era Comum. Temos a história de Tammuz, filho de Semiramis, considerado uma reencarnação do rei divino Nimrod, que foi considerado o Deus Sol pela própria esposa Semiramis. Quando o mesmo faleceu, Nimrod se casou com sua própria mãe, que era Semiramis. Ela foi a primeira rainha deificada da Babilônia e Nimrod foi o primeiro rei deificado. Semiramis era tão perversa quanto seu filho, Nimrod. O incesto foi usado aqui como base para unir esse sistema religioso. Nimrod e sua mãe esposa foram instrumentos do erro e das trevas nos séculos seguintes, sendo modelos, entre aspas, da religião dos mistérios ou satânica, para enviar incontáveis milhões, e até bilhões de almas para a perdição espiritual. Segundo algumas tradições, os seguidores de Nimrod e Semiramis mergulharam tão profundamente no pecado e no ocultismo que até sacrificaram os bebês a demônios em forma de adoração. Isso se tornou uma prática comum até Shem, que era um dos 3 filhos de Noé e o tio-avô de Nimrod. Em sua ira e zelo acabou matando Nimrod e o cortou em pequenos pedaços, como um exemplo para os outros não cometerem pecados tão abomináveis e não seguirem tais práticas detestáveis. Alexander Hislop, em seu livro As Duas Babilônias, disse: por causa da morte de Nimrod, os seguidores de Nimrod e Semiramis ficaram atordoados e sofreram muito. Seu herói, entre aspas, estava morto. Eles estavam com medo de continuar em sua adoração aos demônios, por medo de que o que aconteceu com Nimrod também acontecesse com eles. Então uma religião misteriosa se desenvolveu em Babel, onde Satã e os demônios podiam ser adorados em segredo. Isto é exatamente o que está acontecendo nestes últimos dias. Satã está usando mistérios e enganos para enganar as pessoas a pensarem que estão adorando a Deus, quando na verdade estão adorando a Satã e outros demônios. Uma espécie de sincretismo religioso, a mistura do santo com o profano. Segundo alguns, depois da morte de Nimrod, por um curto período de tempo, as práticas dessa religião de mistério cessou, mas Semiramis, a esposa de Nimrod, teve uma brilhante ideia de como ela poderia reviver com sucesso a religião pagã de Nimrod, e dar-lhe uma nova forma. Pouco tempo depois da morte do marido, Semiramis engravidou. Ela disse que quando Nimrod morreu, ele subiu ao sol, e o sol se tornou um símbolo de Nimrod. Ela disse ao povo que um raio do sol tinha chegado a ela, e a engravidou, com uma criança que na verdade era Nimrod. Voltando em uma reencarnação do Deus Sol, a criança foi chamada Tammuz. Ele e seu pai, Nimrod, foram adorados como personificação do Deus Sol, e Semiramis como personificação da deusa Lua.
Semiramis então se anunciou para ser a rainha dos céus, e que ela deveria ser adorada como tal. Ela alegou que representava a lua, e quando ela morresse ela iria estar de volta ao seu lugar, a lua, da mesma forma que Nimrod, que já estava no sol. Esta religião de mistérios também era uma religião politeísta, associada à ideia da divindade dos reis. A doutrina da reencarnação ganhou força. Se anteriormente a subida de um novo rei ao poder imperial significaria a derrota de um dos deuses do panteão, agora poder-se-ia considerar que o novo rei representaria sucessivas reencarnações, fazendo com que a disputa de poder entre os deuses do panteão se tornasse uma roda infindável. Entre os anos 1000 e o ano 800, antes da Era Comum, este conceito penetrou na Índia. No hinduísmo, a reencarnação está diretamente associada ao conceito do karma. O karma, termo que pode ser traduzido como ação, pode ser pensado como um sistema de causa e efeito. Em linhas gerais, o passado, o presente e o futuro do ser humano estão delineados segundo aquilo que ele, próprio, realizou ou definiu anteriormente. Por exemplo, se um homem nasce cego, é porque fez algo de ruim em uma vida anterior, e está experimentando as consequências de seus atos. A ideia do hinduísmo é que os prazeres materiais servem como uma espécie de desvio do propósito superior da alma. Assim sendo, quando a alma consegue viver, através de suas vidas, uma encarnação mais ascética, isto é, a abstenção dos prazeres e da comodidade material, atinge o que se chama de moksha, ou salvação ou libertação. Ao longo do desenvolvimento histórico das civilizações mesopotâmicas, a doutrina acabou por também encontrar um nicho dentro da religião egípcia, provavelmente trazida pelo Império Assírio. No Egito, tomou proporções importantes, ao ponto de Heródoto afirmar: na realidade, foi a partir dos egípcios que a doutrina se tornou mais popular, embora em sua origem esteja na Babilônia, e posteriormente no hinduísmo. No chamado Livro dos Mortos, a doutrina da reencarnação está associada à punição pelo pecado. E no Egito primeiramente esta doutrina ganhou também um novo conceito, conhecido como metempsicose. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. A alma de um pecador se reencarnaria num animal, para pagar por seus pecados. A partir do Egito, a doutrina reencarnacionista é adotada pelos gregos por volta do século VI antes da Era Comum. E através da cultura e pensamento gregos que a doutrina se populariza mais ainda. O reencarnacionismo ganha força através do filósofo grego Pitágoras, por volta do século IV antes da Era Comum. Na origem da crença da filosofia grega estavam os cultos a Orfeu. A reencarnação permanecia compreendida como uma forma de expiar pelos pecados de uma vida passada. Após 10 reencarnações, a alma poderia então se unir aos deuses do panteão grego, tendo atingido seu estado de purificação. Na filosofia grega, a reencarnação é conhecida como metempsicose. É mencionada nos escritos de alguns dos principais filósofos gregos como Sócrates, Pitágoras e Platão. Da filosofia grega, tal crença passou a ser adotada pelo gnosticismo por volta do século I da nossa era.
O gnosticismo era um movimento altamente sincrético, que combinava e absorvia elementos do paganismo nas regiões por onde se espalhava, e que se pautava fortemente na filosofia grega. A maleabilidade do gnosticismo, capaz de se combinar a diferentes panos de fundo religiosos, em muito contribuiu para que a doutrina da reencarnação encontrasse porto em diversas crenças religiosas ao longo da história. Vale destacar que as sociedades secretas, surgidas ao longo da história como fontes de conhecimento mais elevado para os iniciados, é fundamentalmente uma nova roupagem para o gnosticismo. Dentre essas, podemos apontar as ordens místicas maometanas, as seitas cabalísticas dentro do judaísmo, bem como as ordens maçônicas e cultos esotéricos dentro do cristianismo. A reencarnação tomou conta também do judaísmo, mas ela não é, como vimos, uma doutrina originalmente judaica. A primeira aparição da doutrina da Gyoguru, em um tratado esotérico escrito, vem a ocorrer só no século I da nossa era, num trabalho intitulado Sefer HaBahir, o livro da iluminação, atribuído a um rabino chamado Nehunia Ben Hakana. A partir daí, a reencarnação se torna popular entre a vertente mística do judaísmo, a Cabala. De fato, tal doutrina foi ferrenhamente combatida por diversos rabinos ao longo dos séculos. Um grande exemplo foi o rabino Saadia Gaon. O rabino Yosef Albo, nascido em 1380 da Era Comum e falecido em 1444 da Era Comum, escritor do conhecido livro judaico chamado o Sefer HaIkarim, também rechaçou a doutrina reencarnacionista. Ele escreveu: existiram muitas outras autoridades rabínicas que rechaçaram essa doutrina de reencarnação. Citaremos apenas os nomes, para não ficarmos muito tempo presos, e o vídeo não ficar gigante. Alguns dos rabis que eram contra: Sforno, Abraham Ibn Daud, Abraham Ben Shia, que era mestre do sábio, Ibn Ezra, Leon de Modena, Rabi Yedaia Bershidi, Rabi Davi Kinshi, o famoso Radak, Hasdai Crescas e por aí vai. Por muitos séculos, havia pouquíssimos adeptos dessa crença dentro do judaísmo, nem mesmo dentro do movimento caraíta, que posteriormente rejeitaria o misticismo de seu fundador, Anã Ben Davi. Todavia, os temores de Saadia Gaon vieram a se confirmar muitos séculos depois, com o alastramento da Kabbalah. Sobre isso, a enciclopédia judaica narra: nem o Tanar, conhecido no mundo ocidental como Antigo Testamento, nem tampouco o Talmud,
livro mais sagrado dos judeus ortodoxos, falam sobre tal doutrina. Todas as menções dos cabalistas a textos do Tanar, ou do Talmud, em suposta associação à doutrina reencarnacionista são altamente interpretativos e especulatórios. Com a influência mística das escolas gnósticas, a Kabbalah aos poucos foi ganhando terreno dentro do judaísmo, apesar dos protestos de sábios como Rambam, Maimônides, que desejavam manter a pureza dos preceitos judaicos. Na Idade Média, surgiu literatura que tentasse respaldar a crença reencarnacionista. A principal sistematização da reencarnação com roupagem judaica está na descrição do Zohar, sobre o que é chamado de Gilgul Neshamaot, transmigração das almas. Segundo Zohar, as almas são criadas e destinadas a um determinado local. Ao regressarem de sua estadia na Terra, caso estejam impregnadas de pecado, devem regressar ao mundo para evitarem o Gehinnom, que na crença do judaísmo não bíblica é uma espécie de purgatório, onde as almas são supostamente purificadas para ou poderem ir para o paraíso inferior, entre aspas, ou reencarnarem novamente. As almas, através de boas obras, são purificadas de seus pecados pregressos. Segundo os cabalistas, as almas costumam migrar para até 3 corpos antes de atingirem seu destino final. A influência do Zohar nas crenças cabalistas, e fundamentalmente na transformação da reencarnação em crença básica do judaísmo, não pode ser desprezada. Em sua obra, Nishimat Haim, o Rabino Manasseh Ben Israel, século 17 da Era Comum, demonstra como sua base está nas obras cabalistas, e não nas escrituras sagradas. Vale ressaltar, contudo, que o Zohar e outras obras, para os cabalistas têm importância de escritura ou até mais. A Bíblia, por um acaso, daria aval a essa doutrina? Analisemos alguns argumentos dos reencarnacionistas para afirmarem que a Bíblia daria respaldo a essa tese. Os reencarnacionistas apontam para alguns versículos como Ezequiel 37, verso 24 e Jeremias 30, verso 9, para afirmar que o Mashiach seria uma reencarnação de Davi. Todavia, se analisarmos as demais profecias acerca de Davi, perceberemos que a realização do reinado de Davi sobre o povo dará por meio de sua posteridade, ou seja, descendência, sua semente. Podemos perceber com muita clareza que a única forma de tentar defender a reencarnação através dessa profecia é tirando-a do contexto bíblico global. O Mashiach seria um descendente de Davi, e não uma reencarnação do mesmo. Apesar da Bíblia nada afirmar sobre a reencarnação,
Alguns afirmam que a Bíblia também não afirma que a reencarnação não existe, e que o assunto é misterioso. Será mesmo que nenhuma conclusão pode ser tirada da Bíblia? Analisemos os principais pontos da doutrina reencarnacionista. O karma. A doutrina reencarnacionista parte da premissa de que aquilo que nos acontece de ruim nesta vida está diretamente associado a algo que aconteceu em uma vida pregressa. A Bíblia dá a base para essa visão? A resposta é, muito pelo contrário. A Bíblia nos afirma que muitos dos nossos sofrimentos advêm exatamente da nossa fidelidade a Elohim. As Escrituras também nos afirmam que muito dos nossos sofrimentos são consequências das nossas ações. E também passamos tribulações, quando há oportunidades de sermos testados, para dessa maneira ou nos elevamos ou caímos, assim como exemplo clássico de Jó. Repare que enquanto a doutrina do karma fala de consequências sobre uma vida futura, a Bíblia nos diz que as nossas boas obras serão como tesouros, ajuntados, nos céus. Veja ainda. A Bíblia também afirma que a esperança do iníquo se acaba quando ele perece. Ou seja, ele não acumula dívidas para uma vida posterior, como a reencarnação tenta sugerir. Podemos, portanto, concluir que a doutrina do karma é completamente contrária aos preceitos bíblicos. Ao contrário do que diz o Zohar, o Sheol, ou lugar dos mortos, sendo mais específico, a sepultura, não pode ser evitado por aqueles que querem escapar da condenação, entre aspas, escapar da morte. A Bíblia deixa claro que ninguém há que possa evitar ou vencer a morte por conta própria. A Bíblia também afirma de forma explícita que o homem só vive uma única vez, antes do fim dos tempos. Se os dogmas da reencarnação são contrários às Escrituras que são a palavra do Eterno, qual a origem dessa doutrina estranha?
A reencarnação é uma doutrina que não encontra qualquer respaldo nas escrituras. Originou-se na Babilônia, com sua escola de mistérios, absolutamente pagã. Está associada aos ensinamentos gnósticos, que são opostos aos das escrituras. Trata-se, portanto, de uma doutrina que deve ser rejeitada por todos os israelitas, e também os monoteístas das nações convertidos ao Eterno.